Não pare no tempo. Deixe as filas de pedágio para trás. RecPay Tag para pedágio. Baixe o app e peça a sua. Histórias de Gramado. Oferecimento Lagueto Golden Multipropriedades e RecPay. Boa noite a todos. Estamos iniciando mais um episódio de Histórias de Gramado, patrocínio da RecPay e Golden Lagueto Multipropriedade. Hoje, fazendo um programa um pouco diferente, ao invés de falarmos de histórias e histórias de Gramado, vamos falar da realidade, né? A gente tem acompanhado, todos nós, não só acompanhado, como também participado direto e indiretamente dessa catástrofe que acontece no Rio Grande do Sul, e Gramado e a região não fugiram desse grande problema causado pelas chuvas, principalmente, né? Então, eu estou convidando aqui a Mariana Reis, procuradora do município, Cris Bandeira, secretário do Meio Ambiente, e o Rafael Barros, ou Rafael Bazan, mais conhecido, né? Secretário de Planejamento, que fazem parte do comitê da crise, são as pessoas que têm levado as informações para a comunidade. E então é importante, né, aproveitar esse espaço para a gente passar ou repassar algumas informações. Então, assim, só para a gente buscar o que já aconteceu, as chuvas iniciaram dia 30, né, Mariana? Isso. Então, mais ou menos fazer um comentário assim, dos primeiros movimentos que não só a prefeitura, mas também a Brigada Militar, bombeiros, Polícia Civil, Defesa Civil também, principalmente, as secretarias, enfim, todos os órgãos que estão participando do comitê já começaram a se movimentar nos primeiros momentos, né, desse temporal, numa primeira hora, porque não se imaginava, né, tudo o que aconteceu. E, então, é mais ou menos dar um cronograma do que aconteceu aí, Mariana. Boa noite, Luia. Boa noite, Cris, Rafa. A gente está aqui hoje contando a história do dia, né? Aliás, é o momento que vai ficar para a história. Nós estamos fazendo a história. Exatamente. Infelizmente, não como gostaríamos. Exatamente. Né? Bom, dia 30, como tu disseste, iniciaram as chuvas e o prefeito Nestor e tu como vice-prefeito, imediatamente no dia 1º de maio, que era feriado, já convocaram o secretariado de manhã cedo e a gente começou a discutir as ações e criamos o gabinete de crise. Chamamos, além do secretariado, principalmente a Cris e o Rafa, que estão envolvidos na área técnica, chamamos também a Defesa Civil, evidentemente, a Brigada Militar, a Polícia Civil, os bombeiros, o Ministério Público, para atuar em conjunto e a gente poder, então, gerir da melhor forma essa crise sem precedentes na nossa cidade. E desde então, a gente vem trabalhando diuturnamente com os dados técnicos que vêm da Secretaria do Meio Ambiente e de Planejamento, com os laudos e, a partir daí, fazendo as interdições, né, Lu? Infelizmente, tendo que muitas vezes solicitar que as pessoas saiam de suas casas, mas preservando vidas. É uma crise, como eu disse, sem precedentes que a gente está gerindo, mas o que a gente mais preza hoje são as vidas das pessoas e as nossas ações são preventivas. Infelizmente, a gente perdeu 7 gramadenses e nós não queremos perder mais nenhum. Por isso que quando a gente pede que a Defesa Civil visite a casa de alguém, solicite a retirada, é prezando pela vida de todos os gramadenses. Nesses episódios, nesses momentos, meio ambiente aquele grupo, vamos dizer, de pessoas, comandado pela secretária, que é mais assediado, né? Não só pelos moradores, como também pela
própria imprensa, todos querendo informação. Mas eu acho que é importante, Cris, citar o seguinte: lá em outubro, novembro, nós tivemos né, um primeiro grande problema, né, relacionado à chuva. E então isso seria importante o pessoal saber também das ações, porque se fala muito ali a questão dos Três Pinheiros, bairro Piratini, principalmente ali próximo, ao longo da parte da Nelson de Nibiru, na rua Nelson de Nibiru, né? Alphaville, loteamento Orlândia. Então, assim, algumas ações que foram tomadas pela secretaria, mas dentro das ações do governo. Sim. Então, boa noite a todos, né? Importante, né, Luí, a gente destacar que em novembro, então, a gente tem aqui, né, no município, a região, aquele evento climático, em que a gente teve, em poucos dias ali, 400 milímetros de chuva, onde a gente teve, então, aqueles 4 pontos onde houveram rupturas de solo, e esse solo acabou se movendo. E com esse movimento, algumas estruturas de casas, né, foram afetadas, né, e aí a gente tem aí como discussões desde então, o loteamento Orlândia, a Piratini, o Alphaville, né, e o bairro Três Pinheiros. Então, o que foram algumas ações? Naquele momento, a gente tinha 4 pontos sendo gestionados, né, fazendo uma gestão de crise, informando. Houveram contratações específicas e, desde então, começaram a ser produzidos dados, né? Eu acho que quando a gente fala das questões ambientais ou até das questões urbanísticas, aliado a esses eventos climáticos que são recorrentes, não só em Gramado, mas hoje a gente vê todo o estado do Rio Grande do Sul num grande evento climático que são as chuvas. A gente teve outros eventos climáticos em outras regiões do Brasil que levaram às secas, às queimadas. A nossa região, infelizmente, ficou com as chuvas. Dentro disso, Gramado, ela é atingida não por enchentes, mas por rupturas no nosso solo. E por quê? Né? Porque a gente está numa região de vales, numa região que, muito ao contrário do que a gente pensava, né, na nossa história, nós não temos uma formação tão rochosa assim, nós temos solo, né? E aí o que veio acontecendo? A gente veio desde então estudando, elaborando, produzindo dados, sondagens, e aí a gente chega nesse evento de agora, né, de maio, aonde em 3, 4 dias a gente atingiu 500 milímetros de chuva. É muita chuva. Era muita chuva, né? Um cenário pior do que o de novembro. E aí a gente acaba tendo o quê? Eventos múltiplos. Não só naqueles locais que a gente já estava monitorando, que acabou sendo prejudicado, né? Mas então em outras regiões, principalmente em regiões formadas por esses vales, por essas encostas, né? E muitas vezes também, eu acho que é importante dizer, quando a gente fala de evento climático, a gente não tem que buscar um culpado, né? Claro. Principalmente quando a gente está num evento que é muito atípico, que são as rupturas de solo. A gente não tem como prever aonde vai romper e o que vai descer e qual a velocidade vai descer. Então, como a Mariana falou, muito do nosso trabalho é no sentido preventivo, de ir acompanhando e atendendo. Os técnicos hoje trabalham de uma forma multidisciplinar, então tem técnicos da Secretaria do Planejamento, 2 da Governança, né, que vem auxiliando nessas intervenções, nessa análise, que é o ponto de partida para todas as outras ações, e em especial para se resguardar, avisar, alertar e preservar vidas. Inclusive no plano diretor, né, havia alguns locais que são indicados pelo CPRM, Centro. Agora eles são o Serviço de Geologia do Brasil. Serviço de Geologia, aliás, Instituto de Geologia. Isso. Tá, e então já consta ali alguns locais, né? Tu podia fazer um comentário, porque depois nós vamos falar dos locais aí que foram mais atingidos, tiveram vítimas também, né? Então, alguns desses locais não estavam, onde aconteceu agora, não está previsto. Né? Isso, né? Bom, boa noite, Luia. Boa noite, colegas. Exatamente, né? A gente discutiu muito o plano diretor, né? Já existia um estudo dessas áreas de risco
né, em Gramado. E esse estudo, então, ele veio para dentro do plano diretor como um anexo no plano diretor, né? E, por incrível que possa parecer, né, a maior parte das áreas que estavam marcadas nesse estudo, elas não coincidem com as áreas onde a gente está tendo esses fenômenos, digamos assim, né, de movimentação de solo, que é uma questão básica de geologia mesmo, né? Então, os estudos são muito aprofundados, terão que ser muito aprofundados, né, para a gente entender realmente, né, onde é que isso está acontecendo e depois a gente montar um plano para poder conviver com isso, né? Gramado vai ter que conviver com essas falhas. Eu estou usando aqui termos que talvez não sejam os apropriados para um geólogo, porque eu não sou geólogo, né? Mas com essas falhas, né, que existem na área do município, né? Ao contrário do que aconteceu, como a Cris falou, né? Que naquela outra vez em novembro, que foi mais concentrado, aqueles pontos maiores foi em área urbana, né? Então se discutiu muito, né, a questão, né, da construção civil, do uso de desmonte de rocha por explosivo, né, as detonações. Dessa vez a gente tem isso mais pulverizado e acontecendo muito também em área rural, né? Então, como a Cris falou, né, não é o momento e eu acho que nem não vai existir isso, né, da gente buscar os culpados, né? Não existem culpados, né? Quem vier com hoje, né, a gente tem um entendimento que quem vier com uma explicação simples, a gente sabe que ela não é realidade, né? O assunto é muito complexo. Até porque chama a atenção, né? Infelizmente, nós tivemos 7 vítimas, né? Isso. E vamos falar da Pedras Brancas, ali onde aconteceu, moram 6. Vamos dizer, em termos de espaço, um espaço pequeno, mas um local que não tinha intervenção urbana, praticamente. Se a gente for ver ali, não é um lugar que é uma área de plantação, né? Mas mesmo assim, pouquíssima plantação, né? Porque lá perto do Peral, vamos dizer, lá em cima, não tinha ação nenhuma, né? Então, isso é, como tu falou, né? Não tem como prever realmente, né? Mas, de uma forma ou de outra, desde os primeiros momentos aí, continuam, né? Continua acontecendo deslizamento, vários. E isso aí, dentro do conhecimento de vocês e também da convivência com geólogos e outros profissionais, né? Isso é uma coisa que ela vai se prolongar muito. Agora, depois nós vamos falar na previsão de chuva, de outras coisas mais, né? Porque um dos geólogos, o professor Bressani, que ele comentou que é uma coisa que a nossa região vai continuar, pode ser de uma forma mais rápida ou lenta. Isso aí. Pode levar 100 anos, 10 anos um dia, né? Então, isso, nesse período de novembro para cá, houve muito monitoramento, né? Sim. E isso deu para observar. Sim. Desculpa, não, sim, então o que acontece? Essas sondagens, essas medições que foram feitas naqueles pontos, né, provaram que em alguns locais, passada a chuva, passou um mês mais ou menos, estabilizou, né? Outros lugares, né, exemplo lá do Orlândia, por exemplo, passou a chuva, começou sendo as sondagens, a gente pegou ali janeiro, fevereiro, março, ele seguia movendo, né, numa proporção, numa velocidade bem menor, mas continuava movendo, ao contrário dos Três Pinheiros que tinha estabilizado. Hoje, o que a gente sabe? Com as chuvas que a gente teve na última semana, e essas fissuras ainda abertas, né, pelas rupturas de solo, e isso é importante dizer, né? A gente não tem hoje uma solução técnica de dizer, vamos lá e vamos aterrar, vamos fechar. Não, ela acontece dentro, né, do solo ali. Então, o que a gente tem já de informações, né? Que elas começaram de novo a receber um grande fluxo de chuvas e continuaram se movendo, cada qual na sua velocidade, assim como a Piratini. A Piratini tem, né, tanto que a gente teve que fazer uma interdição bem mais severa, digamos assim, para preservar as pessoas em 3 ruas, porque a gente não esperava que o movimento acontecesse tão rápido. Pedras Brancas, né, falando em Pedras Brancas, que é o evento agora, a gente teve, infelizmente, aquela situação no pico da chuva à noite, que o vale ali, o morro, desceu com uma velocidade muito grande,
né? Formando toda aquela situação. Hoje os técnicos foram lá de novo, né? Depois de um tempo, e abriu mais 15 metros descendo. Então ele segue se movendo. Continua se movimentando. Então hoje a gente não tem uma certeza, né? Como diz o Rafa, a gente não tem uma solução conclusiva de quanto vai mexer e em que velocidade vai mexer. Agora, nós falamos das brancas também, tem que lembrar também da uma pessoa que No quilombo. veio a óbito no Quilombo também, que foi uma Sim. coisa parecida também Sim, um no deslizamento, né? Quilombo. Próximo da Uhum. sociedade ali Isso também, aí. né? A gente os técnicos também monitoraram lá. O Quilombo tá também com uma ruptura, né? Que ela vem se movendo, assim como o Morro Agudo. Né? E aí vem Morro Redondo também. Morro Morro Redondo, desculpa. que é próximo da Furna. Isso, Depois eu vou Exatamente. explicar mais ou Morro menos Redondo. para as pessoas as localizações, Aham. que a gente acaba falando dos locais. Então, e são áreas, né, que a gente não tem uma urbanização, né? Sim. Não há uma Não tem muita ocupação. intervenção humana, assim, Não. dizer que Exatamente. foi em função disso. Então, foi se a nada gente disso. olhar como um todo, né, a gente até produziu um mapa e para ir monitorando e tentando também compreender. Sim. Eu acho que a gente tem que passar a refletir com a área técnica, enfim, compreender esses fenômenos que eles estão aí espalhados pelo nosso município, né, se concentrando aí na região onde tem os vales. Claro. E, Mariana, assim, a parte jurídica, vamos dizer assim, né? Por exemplo, o caso dos Três Pinheiros, uma da empresa que foi contratada ali, né, a Zambuja, ela, dentro dos laudos, enfim, e das orientações, ela colocou um limite para o biomédico para que as pessoas têm que sair por precaução, voltar, né? Em termos, assim, legais, porque as pessoas questionam e a gente tem que respeitar, né? Aquela questão de sai de casa, não sai de casa, Como é que funciona? Porque vem o laudo, obviamente tem que ter um profissional um ART, né? No caso geólogo ou um outro profissional, né? Que seja da área. E, a partir disso, a Defesa Civil e secretarias também elas têm que tomar atitude. Então, o cidadão, diante disso, qual é o que ele tem que fazer? Porque muita gente, como falei, não quer sair de casa, acha que não precisa respeitar alguma decisão. Então, como é que começa, em termos legais, como é que é a relação do cidadão do município com as autoridades? Certo. O decreto de calamidade, ele determina e autoriza que o município promova a evacuação dos locais que são apontados pelos laudos de acordo com os dados técnicos. Então, o decreto, nesse momento, ele tem uma força de lei. As pessoas têm que cumprir. Se a Defesa Civil determinar a evacuação, a pessoa tem que sair. Infelizmente, Luia, se ela não sair, e a gente não gosta de chegar e dizer assim, e a gente compreende que a pessoa não queira sair, é sua casa, sua vida que está ali, mas o seu bem mais precioso que é a vida que tem que ser preservado. Então, infelizmente, se a pessoa se negar a sair, pode ser utilizado o uso da força policial, que a gente espera que nunca tenha que chegar a essa necessidade. Sim, né? Isso é extremo, né? A pessoa sai de casa, se ela não tem para onde ir, ela deve procurar assistência social, tem toda a parte de abrigamento, tem os benefícios que a pessoa pode receber por estar fora da sua casa. Então, legalmente ela tem que cumprir a evacuação e, ao mesmo tempo, a relação do município é no sentido de dar esse apoio. Né? E essa evacuação, evidentemente, ela tem o apoio dos órgãos de segurança e também do Ministério Público, que é o fiscal da lei, que vem acompanhando todo esse trabalho. Sim, porque todo o trabalho, na verdade, é primeiro preservar o lado humano, depois o material secundário, vamos dizer assim, né, nesse ponto. Mas porque muitas pessoas questionam, né, elas ficam, e de novo, né, já falou, a gente fala, né, a gente respeita porque é o caso da Piratini, tem famílias ali que está a terceira ou quarta geração morando. Então, isso é uma pergunta que eu passo para vocês, tá, se souberem. Já me fizeram e tal. Pô, nós moramos há 80 anos ali. Nunca aconteceu nada. Então, o que foi acontecer agora? Só em função da chuva, né? Então, eu acho que é mais ou menos o que tu falou antes, né, Cris? É a chuva, né?
ali na Piratini, a Henrique Bertolucci, se eu não me engano, a Guilherme Dalry, Isso. eles já estavam no mapeamento do Serviço de Geologia do Brasil, Uma parte delas, né? Lá em 2014, eles já indicavam que eram áreas de risco pela formação, pela ocupação em encosta, né? Mas até então nunca tinha acontecido nada, né? E a gente sabe que não é só Gramado, mas muitos lugares têm áreas urbanizadas e com essa característica, né, de encosta, enfim, em áreas de risco. Bom, o que acontece? Só que com essas questões, né, e que se discute já globalmente de efeitos de mudanças climáticas, a crise que a gente vem vivendo, a gente tem um volume de chuva muito acentuado na região sul. E aí tu pega uma região que já tinha uma classificação em parte de risco, uma ocupação numa formação de encosta, aliado a períodos muito próximos de muito volume de chuva, tende a então, né, agora a gente já está começando, como disse o Rafa, a ter que conviver e tentar ver como fazer, né, a ter essas rupturas no solo. No caso do planejamento, que envolve construções e tal, também muitas pessoas acabam confundindo, né, dizendo, em função das construções e tal. A maioria das situações foram em locais que nós falamos, colônia tem lugares que tem pouca população, pouca intervenção, né? Sim, não existe uma correlação. Então, né? Isso no primeiro momento não existe, né? Não existe uma correlação. Já os geólogos aí já exatamente até numa desses encontros e tal, acho que foi o professor Bressani mesmo que falou da questão dos derrames vulcânicos e tal, né? Da formação. Então, da vai formação formando, então, muitas vezes território. tu tem o basalto e muitas vezes tu tem material até podre, vamos usar, não sei se é a palavra certa, mas... É mais ou menos isso. Um exemplo... Que a gente não imagina, eu nunca imaginei que eu achei rocha é uma rocha. Sim. 500 metros para baixo é rocha, nunca o Dr. Bressani, né, ele comenta que a expectativa deles, né, em alguns pontos lá no loteamento Orlândia era de atingir 15 metros, né, de profundidade com material vamos dizer, de melhor nas sondagens, né? Sim. E teve pontos que ele chegou a 28, né? Uma coisa que ele nunca imaginou, né? Ninguém nunca imaginou, né? Então eu acho assim, né? A gente vai ter que aprender a conviver com isso, a gente vai ter que ter um plano, digamos assim, estratégico de conviver com esse fenômeno, né? Sim. Um monitoramento constante. Algumas áreas elas vão ficar impróprias para a construção. Quer dizer, provavelmente a gente sempre tem que ter um fato para tomar atitudes, né? Muitas vezes, e no caso agora é histórico, né? Com certeza nunca aconteceu nada nem parecido em Gramado, né? Sim. Então isso vai desencadear procedimentos futuros, né? Que vão alterar, muitas vezes, a questão de construção civil, a intervenção, vamos dizer assim, no solo vai mudar, né? Sim. Porque passa a ter informações. Também. Porque se nunca aconteceu, né? Falamos lá numa colônia lá que está desde 1800 e pouco sendo habitada e tal, daqui um pouco acontece isso, ninguém prevê. Então, como nunca teve nada parecido ou próximo disso, ninguém se preocupa, né? Sim. E nós vamos passar a ter essas preocupações. Bom, mas assim, pessoal, no início ali foram alguns pontos. Hoje já estão em 132, tá? Isso aí, como é que o comitê de crise monitora isso? Como é que ele recebe as informações? Como é que procede? Porque tem casos de uma rua, tem casos da pessoa que se assusta e não é nada. Tem. Como é que funciona? Assim? Tá, assim, a gente tem alguns canais, né, que chegam essas informações. Então, a gente tem o canal da fiscalização ambiental, né? Muitas pessoas vão no balcão das secretarias também nos procurar. E também chegam demandas a partir da própria Defesa Civil. Então, as pessoas agora, né, elas nos dão o endereço
e mais ou menos o que está acontecendo, dá um Certo. descritivo. Muitas e muitas das demandas que eles nos enviam pelo WhatsApp, né, da prefeitura ou da Defesa Civil já vem com fotos, já vem com vídeos. Às vezes tem situações que a casa já inclinou, a fissura já é bem visível na foto, a gente diz, olha, neste momento a orientação é desocupa, não preciso nem ir aí fazer a vistoria. Só pelas fotos. Só pelas Uhum. fotos a gente já consegue dar, né, essa orientação preliminar. Fora isso, né, quando a gente tem algumas dúvidas ou as demandas chegam pelos secretários, né, é bem diverso. A gente concentra lá na equipe que está na Secretaria do Meio Ambiente, mas composta pelos outros colegas que eu falei. Eu tenho 2 pessoas que fazem a triagem, separam por o que é zona urbana, o que é zona rural, as regiões. Nós temos, então, várias equipes multidisciplinares que a gente divide e eles vão a campo fazer as vistorias. Aí eu tenho 2 técnicos que ficam fazendo os mapas, Certo. um mapa geral onde a gente consegue identificar todos os pontos de atendimento e mapas mais específicos, né? E aí é bom falar, porque agora todo mundo quer o seu mapa. Não, o mapa, o mapeamento e imageamento por drone, a gente está fazendo quando tem bairros, quando tem regiões de maior Sim. influência, Se não é individual né? numa casa. Não, num terreno, até coisa porque, né, diante da complexidade dos múltiplos eventos, nós não teríamos, né, condições operacionais de fazer mapas individualizados. A prova é que são 180 pontos em 8 dias. 9 dias. 132 em 9 dias. 132. É. 9 dias, então. E aí também muita é coisa. importante dizer, tem situações mais complexas, Piratini, Orlândia, Altos da Aviação, né, Quilombo, Pedras Brancas, enfim, agora que eu lembro, assim, que os técnicos, pelo menos uma vez por dia, dão uma passada. Passam lá também. Exatamente. Nos Três Pinheiros, por exemplo, desde que aconteceu o outro evento, nós instalamos um pluviômetro, ele serve para medir, né, o volume de chuva, para que a gente possa dar os alertas em caso de uma nova evacuação da área, né? E aí, então, esse é o formato pelo qual chegam as demandas e elas são distribuídas e depois mapeadas. E quando há necessidade de evacuação, a gente pede, então, o auxílio da Defesa Civil no encaminhamento. Que aí é acompanhada pela Brigada Pela Militar. brigada, né? A Polícia Civil também está Sim, contribuindo, Polícia bastante Civil. de bombeiros também. E né? aí chegando, Lu, a gente então, a parte técnica determina esses pontos e aí a gente então traça o boletim diário para poder prestar as informações à comunidade e, se for o caso, edita os decretos de acordo com a necessidade do dia, né? Tá bom. O pessoal que tem que sair das casas, se desloca, então eles uns vão para casa de familiares, de amigos, enfim, e outros então estão ficando no espaço, no caso do Pavilhão São José, né, que é o principal, que o pessoal está ficando ali, o né? principal alojamento. E ali também a maioria das doações estão chegando ali, né? Isso. Tá, isso a Secretaria de Cidadania que faz esse trabalho, tá? O pessoal que muitas vezes está agora até acho que não tem mais ninguém ilhado. No início até tinha pessoas que não tinham acesso, né? Isso aí a comunicação com esse pessoal, eles ligam direto para a Defesa Civil, ligam para a Secretaria de Cidadania, qual é que é o contato? Assim? Para receber os benefícios? Sim, para auxílio, né? Ah. Claro, quando é caso do terreno em si, do imóvel, vai para a Defesa Civil. Mas nesse caso, assim, de pessoas que precisam de alimentos, de água, ou tem casos de muitas vezes pessoas com algum problema de saúde que não consegue pegar o medicamento, coisa assim. Elas contatam a Secretaria de Assistência Social e Cidadania ou a Secretaria de Saúde, no caso dos medicamentos. Mas pode contatar direto a assistência social, que vai direcionar para a saúde nos casos de medicamento. E para pedir as cestas básicas, as roupas, os cobertores, enfim, todas as doações que a gente vem recebendo, a
assistência social está dando esse suporte. Além, claro, né, Luia, os casos das pessoas que vão ficar mais tempo fora, tem os outros benefícios, né? Sim, Como o aluguel social. Sim, mas aí são casos que quem vai ficar... Isso, mas é importante um período até maior, né? também falar para essas pessoas, aproveitando o espaço, sobre o FGTS calamidade, que o governo está liberando agora para aquelas pessoas que tiveram danos estruturais. Sim. Então, também é uma maneira das pessoas receber um valor em pecúnia para Isso é importante. poder auxiliar nesse momento, né? Aliás, o município hoje também fez um decreto prorrogando alguns pagamentos, né? Isso, os tributos, exatamente, Tá, IPTU, quais IPTU, IPTU, ISS, TTS e a taxa de lixo. Tá, e qual é a prorrogação? Qual é o período? 3 meses. 3 meses. Isso. Tá, isso é importante também. Mariana, a gente, infelizmente, Cris, Rafael, né? As fake news não poupam nem nesse Sim. momento, né? Pessoas morrendo, pessoas ficando sem casa, pessoas... Então, como a pessoa faz ou tenta descobrir se é fake news ou não? Por isso, Luia, que desde o princípio a E se gente... tiver alguns que está rolando aí, tu até pode Claro, esclarecer. claro. Por isso a gente, desde o princípio, instituiu pelo Gabinete de Crise essa comunicação oficial, que é esse diário, né, esse boletim diário que a gente faz, esses vídeos, tudo que a gente publica nas redes sociais do município de Gramado e no site, essa com certeza são notícias reais. Sim. E as fakes, a pessoa olha ali, tenta checar com o que está na prefeitura, ou ela pode encaminhar para o nosso Fala Cidadão também, para a gente checar. Uma que estava circulando, acho que hoje, era em relação à água. Isso, Né? isso. Que alguém criou uma fake de que a Defesa Civil teria solicitado que os gramadenses não ingerissem a água que vem da torneira, porque ela estaria contaminada. É Sim. fake. A água não está contaminada, ela está apta para ser ingerida pelos seres humanos. Então, essa já é fake, posso garantir com certeza, não, né? E um outro caso, Cris, muita gente, isso é o ano todo, mas nesse período mais, fica com temor que caia alguma árvore, sabe? Tem perto do telhado, perto. Então, como é que está sendo o procedimento? Se a pessoa está com medo, está com risco. Hoje até nós publicamos um vídeo e um manualzinho, assim, são 3 cards bem simples, né? Com fotos mostrando a situação de risco, né? Então a gente fez isso por quê? Porque muitas pessoas, quando tem a previsão de chuva com ventos, eles vão até lá a secretaria. E tem essa dúvida, né? Se a minha árvore está em risco ou não. Então, como é que procede? Se a árvore está inclinando, né? Se a árvore está com as raízes muito expostas, se o tronco da árvore já possui buracos, né? Já possui fissuras, ela provavelmente possa ser considerada uma árvore de risco. Então, nestes casos, ou se ela está também, né, atingindo a fiação elétrica, ou muito próximo da edificação, a gente orienta que procure a Defesa Civil. Por quê? Porque a Defesa Civil é o órgão que, em atestando a situação de risco desta árvore, ele já autoriza na hora que o proprietário da área privada faça o corte daquela árvore, porque é um risco iminente, ela não pode ficar ali naquela condição, né? Nessa última semana, como a gente estava com muitos pedidos na Defesa Civil e também chegando lá na Secretaria do Meio Ambiente, nós fizemos um mutirão para auxiliar a Defesa Civil, né? Dos 59 pedidos que a gente recebeu e que tinha ali na Secretaria, nós já conseguimos, com esse mutirão dos biólogos da Secretaria de Meio Ambiente, atender 52. Né? Foram feitas 52 vistorias, orientado, aquilo que era risco já foi autorizado, e o que não era, né? Aí segue um procedimento simplificado dentro da Secretaria do Meio Ambiente de autorização da supressão, que daí isso não é um risco, né? Vai ser avaliado. Mas reforço, né? Se tem dúvida, segue lá, olha nas redes da prefeitura, as fotos, os exemplos, e se for risco, procure a Defesa Civil. Defesa Civil também. Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Planejamento estão sobrecarregados. Também, né? Além de estar integrando o comitê, todas as equipes. Inclusive, tem que, aliás, agradecer a todo mundo, né, que todas as secretarias, né, do município têm se envolvido, né, e principalmente onde vocês estão ali, porque exatamente lida com
moradias, Exato. com a questão ambiental e toda. Os projetos, novos processos, coisas assim, nesse momento vocês estão deixando um pouco de lado para poder atender exatamente a questão externa, né? Os técnicos que estão auxiliando e que estão fazendo as vistorias, né, são os técnicos das secretarias, os que analisam, né, os projetos, analisam os processos de licenciamento lá no meio ambiente, né? Então esses técnicos eles estão hoje, né, nessa função de fazer essas vistorias que a gente tem recebido a demanda, né? Então a gente solicitou, né, para os profissionais e tal, para que segurem um pouco os próximos protocolos, né, que até o final do mês, para a gente conseguir os técnicos fazerem isso, né, poder estar dando esse auxílio para a comunidade, né. Então a gente solicitou, né, a gente recebeu, né, um bom retorno, né, dos profissionais que trabalham entendendo a situação, isso, né. Isso é importante. A gente entende que pelo número, né, de atendimentos que a gente já fez, essa demanda ela tem crescido, né. A gente teve uns dias aí que não choveu, mas a gente tem uma previsão para esses próximos dias de bastante chuva, e a tendência então é que esses chamados aumentem, né? E a gente tem a gente sabe que provavelmente a gente não vai conseguir dar conta de tudo, né? Então a gente também colocou no canal oficial da prefeitura, né, uns cards ali para que as pessoas entendam e possam perceber e identificar, né, na sua residência, na área onde elas moram, né, alguns sinais, né, de risco, e elas possam evacuar a edificação, mesmo que não tenha sido feita uma vistoria, né, para preservar a vida, né, que é o mais importante nessa hora. Né? Então eu digo para a comunidade, né, a gente está tentando fazer uma divulgação massiva disso, né, porque a comunidade vá ali no canal oficial e veja esse card e procure estar atento, né, a isso aí nesses próximos dias. Bom, pessoal, já estamos chegando no final, né? Mas é importante, né? Amanhã é feriado e tem previsão de muita chuva, né? Exato. Muita chuva no final de semana. Sim. Então eu queria deixar vocês aí a fazer as recomendações, né? Que é super importante, porque não adianta, né? O trabalho de todo mundo, o envolvimento, mas as pessoas têm que colaborar, né? Então, Mariana, fala, depois cada um vai dar o seu recado aí para o nosso pessoal. Primeiramente, eu queria dizer, Luí, que como eu gostaria que isso fosse uma história com E, e não uma história com H. Mas, infelizmente, a gente vem vivendo isso. O que a gente vem solicitando o tempo todo. Primeiramente, acessa as redes do município, que ali estão todas as informações. Vai vir chuva de novo, a Cris ali vai explicar a volumetria da chuva, né? Isso é importante. E as pessoas, assim, viram tá rachando, estão ouvindo estralos, principalmente na casa. Movimentação de solo. Sai, né? Porque claro. É uma prevenção que a gente está fazendo nesse momento. Se tá estranho, tem que sair. É melhor sair, não acontecer nada e voltar, do que não sair e acontecer uma tragédia. Então é isso que a gente apela, assim, para a comunidade nesse momento. E um outro apelo, né, que a gente faz se o técnico olhou, né, identificou que a estrutura da casa tá prejudicada, né, e ele te disser, olha, pega as tuas coisas, né, a gente sabe que é muito complicado, os próprios técnicos dizem, né, que não queriam estar nessa função, mas saia da casa, né, porque a gente não quer, assim, que ninguém tenha prejuízos com a própria vida, né, a gente tá ali trabalhando para preservar. E mais uma vez, a gente tem anúncio aí de no final de semana cerca de 300 milímetros de chuva. Isso. Nós, nas nossas redes da prefeitura, nós vamos estar constantemente trabalhando e mantendo a comunidade ciente e avisada em relação a novas desocupações, caso seja necessário. Okay. Bom, eu acho que as recomendações a Cris e a Mai já deram, né? Eu queria saudar e parabenizar a comunidade que se mobilizou para ajudar os necessitados, né? E não só do município, né? Porque a gente tem uma situação bem complicada, mas a gente está vendo que tem municípios vizinhos que têm uma situação ainda pior que a nossa, né? Sim. E a gente viu essa semana aí uma mobilização massiva da comunidade
juntando doações de todos os lados, descendo a Três Coroas, a Igrejinha, a outros municípios como Mussum, Roca Salles e vários outros, né? Indo ajudar esses municípios vizinhos, né? Então eu gostaria de parabenizar e saudar a comunidade e dizer que quem vai reconstruir, né, digamos, a cidade somos nós, né? Então, é isso. Beleza. Bom, queria agradecer, né, a Mariana, a Cris, o Rafael. E eu acho que é importante, né, Rafael, tu já falou, de agradecer, né, todos os voluntários, todos os profissionais que estão envolvidos, funcionários públicos, órgãos governamentais, iniciativa privada. Acho que todo mundo está abraçado, né, está envolvido. E também, né, lembrar que o que está acontecendo vai passar, se Deus quiser. Está tendo o poder público e está dentro do possível, está cuidando o máximo das pessoas, vai continuar cuidando, e que também depois nós temos aquele período que é quase que uma reconstrução, né? Porque isso as pessoas têm que compreender, têm que ter paciência. O Estado, como está sofrendo muito, vai ter dificuldade de ajudar financeiramente os municípios, vai ter muita dificuldade, até porque vai atingir economicamente também. Então é importante, né, a gente primeiro agradecer a todos que estão colaborando, né, os sentimentos para aqueles que perderam familiares, aqueles que tiveram que sair de casa também é uma tristeza, e acima de tudo, né, pedir essa compreensão, que atendam os pedidos quando é solicitado que saiam de casa, que se afastem. Muitos vão voltar, outros talvez vão ter que fazer obras, outros vão ter que procurar talvez outro local, e infelizmente isso acontece, né? Então isso é importante registrar. Então queria agradecer mais uma vez a vocês, agradecer a todos que estão nos acompanhando, desejar uma boa noite de quinta-feira. Tomara que esse fim de semana não seja tão chuvoso como é previsto, né? E agradecer o patrocínio da RecPay, Golden Lagueto Multipropriedades, e esperamos, né, que quinta que vem esteja de volta para anunciar o fim, né, desse pesadelo aí que estamos passando. Obrigado. Histórias de Gramado. Oferecimento Lagueto Golden Multipropriedades e RecPay.